Boa noite. Agora o Lanterna do Abe. E esse é um assunto que eu tenho pensado bastante com a onda de antissemitismo que surgiu, ganhou corpo, tentando entender e ver as diferenças de ondas anteriores, né? Antissemitismo ou ódio ao diferente sempre teve. Não é só contra judeu, tá? É que o judeu sobreviveu e consegue contar a história bem, né? Então, mas os armênios foram massacrados, Cartago foi massacrado, cartagineses acabaram. E eu queria trazer essa abordagem, mas não só para relatar do ponto de vista histórico, entender, porque o judaísmo, o judeu, que teve a sua sequência no cristianismo, e o antissemitismo, eles fazem parte todas da história do mundo ocidental. Por que está voltando? Por que voltou com tanta força? E o que está por trás disso? Para entender o mundo e para onde as coisas podem ir. Tá? E eu queria, de saída, falar: é uma coisa ruim voltar ao antissemitismo, mas tem uma perspectiva. Eu sou um otimista, tem uma perspectiva que parece ser positiva nessa história toda, da razão do porquê é tão agressivo. Então, o primeiro relato que eu vou falar: eu sou um para-raio de antissemita porque me chamo Abraham Weintraub. Então a pessoa, na dúvida, ataca. Para o rabino, eu não sou judeu. Não sou atacado pelos judeus por ser mestiço, ter sido batizado, nunca convivi a vida inteira. Só não sou tratado como um judeu, que pode ir lá rezar. Mesmo porque, para o lado de pai, eu sou ainda o judeu Israel, não é nem os sacerdotes, nem Cohen, nem Levi, então, né? Mas sempre teve, sempre teve. Existe o antissemitismo clássico histórico, que é ali do comecinho, ano 400, 500, baixa Idade Média. Esse é o antissemitismo, Idade Média, aí é o antissemitismo clássico. Existe esse antissemitismo, que juntou depois com a Idade Média, e aí criou todos os estereótipos que a gente vê hoje em dia. Mas para cada fase tem uma explicação diferente. Então não é o mesmo. Você tem o cacuete histórico e existe a construção. Escravidão, por exemplo, sempre teve escravidão na história da humanidade, sempre houve escravidão. Escravidão acabou com a máquina a vapor. Ponto. O que acabou com a escravidão foi a máquina a vapor. Se nós tivermos uma crise energética gigantesca, que não dê mais para usar carro, máquina a vapor, cara, volta a ter escravidão, assim como a gente volta a utilizar cavalo para puxar carroça. Tá? Agora, a escravidão que havia na Grécia era diferente da escravidão que havia na República Romana e depois das revoltas servílicas no Império Romano, no fim do Império Romano. Cada escravidão, que já era uma servidão, a servidão que havia na Rússia, mais parecida com uma escravidão do que a servidão que havia na Europa Ocidental. Então, para cada etapa tem uma explicação. A escravidão que havia de brancos capturados pelos muçulmanos para serem escravos no mundo muçulmano é diferente da escravidão das Américas, que era uma escravidão africana, negra africana. Cada fase é diferente. Tá? O antissemitismo também é importante entender, saber que não é só contra os judeus que existe, e entender as perseguições contra outros grupos para projetar tendências futuras, não a respeito do que vai acontecer com os judeus, mas o que vai acontecer com o mundo ocidental. Tá? Esse é o objetivo da conversa aqui toda. Tá? Eu preparei uma apresentação e eu queria agradecer primeiro ao Eric por estar aqui me ajudando, organizando, montando, ontem com 3/8, os cortes, tudo, pelo todo o trabalho. Boa noite, Eric, tudo bem? Boa noite, Abraham. Boa noite, membros aí, os faroleiros que estão nos acompanhando. Abraão, vamos lá então, sua apresentação tá aqui. Vou deixar você tocar, qualquer coisa me chama aí, hein? Tá bom, obrigado.
Verdades, mentiras, ódio, qual a tendência? O antissemitismo e a perseguição aos cristãos. Porque, note, muitas vezes o que acontece com os judeus, depois acontece com os cristãos. Eu vou mostrar aqui. Eu estou meio com esse cacuete aqui de utilizar o Google, porque daí eu não preciso me preocupar. Não sou eu que estou falando, tá? É a inteligência artificial do Google. Primeira coisa, eu tive contato com gente ruim dos dois lados. Eu tive contato com cristão que me perseguiu, o que se diz cristão, que me perseguia, sou antissemita, gratuitamente, desde pequenininho. Eu tive contato também com judeu cretino, muito. Tem muito judeu cretino. Eu nunca tive contato, por exemplo, com muçulmano cretino, mas eu tive menos contato com muçulmanos. Os muçulmanos que me procuram para conversar, geralmente, são pessoas que já estão predispostas a conversar comigo, né? Eu tive interações muito ruins com ambos os lados, com judeus e com cristãos. Com o judeu, eu tenho como provar que eu tive interação ruim. Porque naquele episódio, quando começou a perseguição maior do STF a pessoas que questionavam o STF, eu falei da Noite dos Cristais. Eu escrevi a Noite dos Cristais. E aí brotou do chão um monte de judeu me atacando. Como você ousa falar em nome dos judeus? Eu não falei em nome dos judeus. Eu falei que isso que está acontecendo lembra... Eu, em momento algum, falei judeu. Isso que está acontecendo lembra o que houve na Noite dos Cristais. Invadindo casa, quebrando coisa, pegando coisa. Isso aqui é um Estado totalitário. E aí apareceu um monte. Foi um cara lá do consulado de Israel, não foi da embaixada, do consulado de Israel falar minhoca. Isso é, um representante do Estado de Israel falou, você não pode falar isso, porque isso, em nome do judeu, você não pode falar isso porque normaliza, populariza o Holocausto que houve com... Cara, meu, depois foi a associação CONIB, depois teve um Lotenberg que falou mal de mim também, um monte de caras saiu me criticando, judeus. E de forma, eu acho, de forma bem canalha que eles me criticaram. Cara, esses caras que me criticaram, primeiro, eu não estava falando em nome de judeu nenhum, estava falando com um ser humano que acha que a Noite dos Cristais é um ato contra a humanidade. Em particular contra os judeus, mas eu poderia falar do que houve contra os armênios. Ali foi um genocídio. O que é genocídio? Você acaba com aqueles genes de povo, você acaba com os genes daquelas pessoas, extermina, acaba com tudo. A casa fica, mata as pessoas. Não é guerra. É uma política definitiva. Tipo, na Polônia. A Polônia tinha 10% da população de judeus antes da Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial não tinha mais nenhum, zero, acabou. Sobraram as casas dos judeus. Mas o judeu não tinha mais, acabou. Zero. Então ali é um genocídio. Tá? Aconteceu na Armênia, eu poderia falar também, aconteceu na Armênia. Teve um genocídio na Armênia. Dos turcos que foram lá. Daí a embaixada da Armênia ia reclamar, cara, eu estou falando como um ser humano, eu acho que foi errado massacrar a forma como foi feita, etc. Tal, acabou. Assim como eu poderia falar que, olha, depois da Segunda Guerra Mundial, um monte de população civil alemã foi alucinada na Europa Oriental, um deslocamento de mais de 10 milhões de alemães civis, e aí vem o governo alemão, você não tem direito a falar porque você não é alemão. Pô, cara, meu, papo de maluco. Mas mesmo nesse argumento, é um argumento muito canalha que eles me deram, põe lá de novo, pelo seguinte, algumas dessas pessoas que falaram não são descendentes, não têm avós que foram para campo de concentração. Eu tenho avô que foi para campo de concentração. Mas isso não é, eu tenho lugar de fala. Esse argumento, eu tenho lugar de fala, é um argumento da esquerda. Eu, como ser humano, eu posso falar o que eu quiser. E eles deveriam ter vergonha de terem me atacado. O Comitê Judaico-Americano juntou tudo quanto é. Tem esquerda entre os judeus. A embaixada, foi a embaixada do Brasil, não fosse utilizado em discursos políticos ideológicos. Eu utilizo do jeito que eu quiser.
Eu utilizo do jeito que eu quiser. A CONIB, a Confederação, sei lá o que, de Israel. Cara, eu faço o que eu quiser. Vocês não são meus donos para fazer isso. Então, judeu cretino tem um monte de judeu cretino. Em Israel, tem um monte de israelense cretino. A embaixada de Israel me criticou. E aí que vem o que vocês vão entender o que é a diferença. Quando eu tive o problema do STF, isso foi antes do STF querer me prender. Quando o STF mandou o recado que eu seria preso, eu fui para a embaixada de Israel e perguntei, posso ficar aqui? Para o embaixador. Pelo seguinte, Israel, ele tem uma lei que chama-se Lei do Retorno. Se você é descendente de alguém que foi... Se você é descendente de um judeu, você tem um avô, tem um avô que é judeu, você pode ir para Israel. Por quê? Porque com o nazismo, se você tinha um avô judeu, te matavam. Então, para evitar que isso aconteça, novamente, se você tiver um avô judeu, você tem direito de voltar para Israel. Eu fui à embaixada falar com o embaixador. Entrei na embaixada e o embaixador era um judeu de origem árabe, do norte da África. Ele não era um judeu do norte da Europa. Os ancestrais dele não foram perseguidos pelos nazistas, não foram para campo de concentração. E aí é o seguinte, eu cheguei lá e a gente começou a conversar, falou, está acontecendo isso, isso e aquilo, posso vir para a embaixada e ficar dormindo aqui na embaixada, se o negócio apertar? Pode. Daí a gente conversou mais um pouco e falou, tem uma coisa, eu queria falar sobre a sua declaração ali e tal. Falou, qual o problema? Não, porque não sei o que. Cara, que direito você tem? Falei assim mesmo, que direito você tem de falar isso para mim? Eu estava pedindo uma coisa para eu ficar na embaixada. E o embaixador mandou essa. Eu falei, que direito você tem? Primeiro, eu não falei em nome dos judeus. Eu poderia falar de uma forma ampla e restrita, como ser humano. Que o Holocausto é ruim, que isso daqui lembra o Holocausto, que isso daqui é ruim, que é errado. Podia falar o que eu quisesse. Mas, principalmente, meus avós foram e os seus não. Os meus avós foram para o campo. Minha família lá foi exterminada. E a sua não. Então, quem é você para me botar cabresto em mim? E esse pessoal de esquerda, judeu, não fala nada quando esse pessoal aí está tendo holocausto, não sei, lá em Gaza. Cara, em Gaza está tendo uma guerra, morre gente inocente, infelizmente. Mas hoje tem mais palestino na faixa de Gaza, numericamente, do que tinha há um ano atrás. Nasceu mais gente do que morreu. Há um ano atrás, tinha menos palestino em Gaza do que tem hoje em dia. Então é importante as pessoas colocarem em perspectiva. Está tendo uma guerra, morre criança, infelizmente. 95% a culpa é do Hamas. Mas eu não vejo. Tem coisa errada dos judeus, mas não é um genocídio. Agora, quando eu falo Noite dos Cristais, os caras têm ataque de pelanca. E quando os amigos de esquerda do jornal falam essas bobagens aí, eles ficam quietos. Entendeu? Então, assim, babaca tem todo lado. Mas entenda a diferença do que é o indivíduo babaca ou alguns grupos babacas do coletivo babaca. Eu vou para Israel, eu tenho certeza que eu vou encontrar gente ruim. Eu fui para a embaixada, encontrei o embaixador veio e aí terminou essa engrossada, ele abaixou a cabeça e eu perguntei, ok, estamos entendidos? Estamos. Eu ainda posso vir para cá? Lógico. Você tem todo o direito. Então, mesmo eu tendo dado uma peitada no cara, ali, eu continuava com meus direitos de poder pegar a minha mala e dormir na sala. Ele falou, você pode dormir nessa sala aqui, tem um banheiro, tem sala, pode ficar aqui. Nessa sala, nesse banheiro aqui. Então, o embaixador de Israel se comportou como um babaca, naquele momento. Primeiro por falar, e segundo, não era o momento de falar, eu já estava bem estressado. Falar em qualquer momento já seria uma babaquice, eu daria a mesma resposta.
Naquele momento foi mais babaca ainda. Mas o comportamento institucional do embaixador de Israel foi perfeito. Era o que eu tinha receio, será que um dia, se eu precisasse, funcionaria? Naquele dia funcionou. Essa que é a diferença entre atos individuais babacas. Então, assim, eu não tenho dúvida que tem um monte de soldado israelense que faz coisa errada. Mas se pegarem, eu acredito que eles serão punidos. Pegou, é punido. É diferente de uma instituição como o Hamas, que manda, treina os caras a atacar criança, mulher, filma e trata os caras que atacam criança, mulher em defesa como herói. É isso que eu estou falando de diferença. Tá? Então, babaca tem de todo lado. E eu conheci babaca entre os judeus e entre os cristãos. Aonde teve babaca mais agressivo comigo, pelo fato de eu não ser 100% judeu, de ser de mãe judia, ou cristão que me tratou mal pelo fato de eu ser de ter nome de judeu. Eu tive, ao longo do Brasil, é um país que tem muito mais cristão, eu tive mais contato com gente que foi muito mais agressiva pelo fato de eu me chamar Abraham Weintraub. Mas teve judeu que me tratou como você é mestiço, você não é judeu, você não... E assim, não é que trata mal, é que você não você não faz parte do grupo. É isso, tá? É isso. Trata bem, não trata mal. Encontra gente babaca, como esses caras que eu relatei aqui, que se comportaram de forma babaca. Não é que foi, não sei se é babaca ou não, eles se comportaram de uma forma muito inadequada no momento inadequado, tá? Então, eu vou falar que é babaca porque eu não tenho contato com o cara. Mas se comportou de forma ruim. Isso vai ter em qualquer grupo, gente ruim, gente boa. De acordo com as orientações daquela cultura, daquela instituição, fica mais fácil se comportar bem e mais difícil se comportar mal. Talvez para aquele embaixador ele falasse, pega suas coisas e vai embora, mas ele não podia fazer isso. E não fez. Tá? Talvez pelos caras da Conib, eles falavam, vai botando. Mas o coletivo que representa me amparou. Tá? Na hora que eu precisei, me ampararam. Então, esse é o primeiro relato que eu queria falar. Põe aí de novo. Então, eu tenho um monte de experiência ruim para contar com o judeu, cara, um monte. E tenho um monte de experiência boa para contar com o judeu. Tenho um monte de experiência ruim para contar a respeito de cristão. E tenho um monte de experiência boa para contar com cristão, cara. Essa é a primeira coisa para falar. O que você está analisando é a instituição como um todo. E o antissemitismo? Sempre teve. Só que dessa vez está diferente das outras vezes. Está misturado uma aliança da esquerda, profunda da esquerda. Então a esquerda está muito imbuída em resgatar os estereótipos, a mensagem antissemita, muito, 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 muito. E o expansionismo islâmico. Não é o muçulmano indivíduo, é o expansionismo islâmico. Então, por exemplo, individualmente, deixa eu explicar aqui individualmente uma questão do islamismo. Se você pega os textos, está escrito lá, o profeta Maomé casou com Aisha. Uma das esposas do Maomé era Aisha. Ele casou com Aisha quando ela tinha 6 anos de idade. 6. Mas esperou 3 anos para consumar. Ele só consumou quando ela estava brincando com bonecas, mas ela já tinha 9 anos de idade. Tá escrito assim. Evidentemente, tem um monte de gente correta que é muçulmano. E isso, quando o cara vê, fala, pô, gera mal-estar. Tem gente que não, toca fita. Tanto é que tem país lá, Iêmen, que os caras casam com menina de 8 anos, casa. Tá? Só que os caras, pô, falam, não. Então, eu vi recentemente que não, é um erro de tradução. É 16 anos e ela tinha 18, não é? Não, foi 15, não sei o que. Cara,
para mim, se eles conseguirem ler o texto de uma forma aceitável, Naisha não tinha 6 anos, tinha 15 anos. Está resolvido o problema. Esse problema está resolvido. Eu não tenho um problema intrínseco com o fato do cara rezar para Meca. Eu tenho um problema pontual. Aqui o texto que você considera sagrado, aqui está falando uma coisa que eu considero absurda. Não, é que teve uma tradução errada e a tradução de verdade é essa. Está resolvido o problema. O cristianismo, por quê? Porque tem babaca em todo lado. Se o texto ou o que é pregado pela instituição é mais fácil para o babaca utilizar, vai ter mais coisa errada, mais sacanagem, mais maldade. Se o texto e a regra é mais do bem, fica mais fácil de fazer o bem. Tá? Então é isso que eu acredito. No cristianismo, tem muita mensagem boa. A maior parte do Novo Testamento, cara, das mensagens de Jesus, eu não tenho nada a falar, não concordo, não acho bacana, não acho. É tudo perfeito. Tá? Agora, na história do cristianismo, você teve versões, interpretações, mensagens que não eram bacanas. Quando começa, basicamente, todo cristão era judeu. Eram judeus que conheciam o caminho. Era o caminho. Então, quase todos. Aí depois Paulo começa a ter também para os gregos, que não eram judeus. Porém, até o Constantino, judeu e cristão, era perseguido, escanteado, colocado de... Então, a briga tinha. Por que tinha briga? Porque você briga com o cara mais próximo que não aceita a sua posição. A maior briga que tem não é nem mais do cristão com o judeu, é entre o católico e o protestante. Porque você... Como assim? Você deixou de ser católico? O judeu não, ele nunca foi. Então, né? O xiita com o sunita. Como assim você não é sunita? Como assim você não é xiita? Então, essa proximidade gera uma briga, um ódio muito grande, que eu considero errado. Óbvio que eu considero errado. Esse início do cristianismo começou a ter. E quando o cristianismo vira a religião do Império Romano com o Constantino, aí o negócio muda de patamar. Aí começa a aparecer um antissemitismo estrutural. Não, quem matou Jesus não foram os romanos, foram os judeus. Porque, óbvio, o imperador romano, quem foi? O imperador romano agora é cristão, cara, então, os judeus. Então, isso teve esse início de perseguição estrutural, mas se você notar, os evangelhos apócrifos, em relação aos 4 evangelhos que foram selecionados, os 4 evangelhos que foram selecionados, eles não põem a culpa nos judeus como um todo para sempre. Né? Nos apócrifos, eles põem a culpa especificamente, foi a culpa dos romanos, judeus, e foi aquele grupo, aquele grupo que falou, e a destruição do templo, né, que foi depois dispersaram pelo mundo, a punição. Então, beleza. Não é todo mundo para sempre. Nos evangelhos apócrifos, que foram tirados pela igreja, a igreja católica tirou, são muito mais agressivos. E a igreja católica, ao longo do tempo, teve elementos, indivíduos, bispos extremamente maus, mas a igreja católica como um todo não foi. Tá? Teve indivíduos que fizeram mal, mas a igreja católica, primeiro, a própria seleção dos evangelhos já mostra que, de saída, havia uma boa-fé, entendeu? Não acho que... Eu realmente não acho que... Ali naquela seleção. E depois, gradualmente, foi tirando a parte inicial, que era muito antissemita, muito má, tá? Muito má. Põe a apresentação de novo, por favor, aqui. Então, veja, uma das maiores rebeliões que teve no Império Romano foi em Israel, foram os judeus. No início do cristianismo, a maioria era dos judeus. Então, os romanos falaram, esses caras são os doidos varridos, eles toda hora causam rebelião,
guerra, eles querem ficar independentes, não sossegam. Vamos destruir tudo. Foram lá, destruíram tudo. Foi o imperador Tito e o Vespasiano. Tiraram, depenaram o templo de Jerusalém. E o templo de Salomão, né? Isso daqui é a coluna de Trajano. Aqui mostra o saque do templo de Salomão com o ouro tirado, roubado do templo de Salomão. Eles construíram construíram o Coliseu. Então aqui está mostrando a coluna do Trajano, tem até hoje, ficou de pé, está lá em Roma. Dá para ver o saque do templo na coluna e a construção do Coliseu. Os judeus foram banidos de Israel, aí começa a diáspora, e aí para zoar, para fechar, acabou mesmo, inclusive não chama mais Israel, vai chamar a terra dos seus inimigos. Quem eram os inimigos dos judeus naquela época que brigavam? Eram os filisteus, daí vem Filistina, Palestina, tá? É daí que vem Palestina, os filisteus. Depois disso, nesse início, assim, teve até foi relativamente estável. Aonde começa a segunda onda grande de antissemitismo, e voltando, né? Esse ódio acontece principalmente com quem é mais próximo de você, então o xiita com o sunita, o protestante com o católico, e o judeu sobreviveu. Então, por exemplo, um povo que também foi perseguido são os samaritanos. O que eram os samaritanos? Você teve Israel, teve a divisão depois que Salomão morre. O filho de Salomão era um rei ruim. Aí o pessoal do norte, as 10 tribos, falaram: estou fora, não quero mais você. Separou, fez Israel, reino de Israel. E do sul foi Judá com Benjamim. E no sul ficava Jerusalém e virou Judá, né? É porque Benjamim é uma tribo pequena. Os assírios foram, conquistaram Israel, depois pegaram a Judéia. Mas primeiro pegaram Israel, depenaram, destroçaram. Quando vem o Império Persa, né, o Ciro, ele domina os assírios e fala: vocês podem voltar para Israel, vocês podem voltar para Judá. Mas o pessoal que voltou para Israel já voltou, eles fizeram o templo, a referência deles não fica em Jerusalém, era outra referência, outro monte. Os textos são muito parecidos, mas são outras referências. E ao longo do tempo você vê, inclusive no Novo Testamento, como os samaritanos eram desprezados. O ódio, essa proximidade, está no Novo Testamento, como tinha um desprezo muito grande dos judeus em relação aos samaritanos. Os samaritanos são esses israelenses que não são da tribo de Judá. Tá? E ao longo do tempo, o que aconteceu? Eles foram sendo perseguidos, não pelos judeus, eles foram perseguidos também quando tem as conquistas. Depois o Império Bizantino perseguia muitos samaritanos, depois os muçulmanos também perseguiam muitos samaritanos, e gradualmente foi desaparecendo, sumiu. Hoje sobraram 500 samaritanos, existem ainda no mundo 500, não tem 1000 samaritanos no mundo. E para evitar consanguinidade, eles agora, os líderes religiosos, autorizaram casar com as mulheres judias. E continua sendo samaritanos casar com mulher judia. Então, ou casar com judeu, sei lá, eu não sei direito disso, para mim é muita loucura esse papo. Mas hoje tem samaritano, mas sobraram só 500, né? Por quê? Porque foram perseguidos, e ninguém contou a história, eles desapareceram e não foram bons de contar a história. Eu posso dizer um monte de outros episódios de povos que sumiram, ou perseguições religiosas que sumiram, e quais foram as causas. Para que a gente precisa entender a história? Para que a gente não cometa os mesmos erros e ela não se repita. Ou entender o que está acontecendo agora e conseguir projetar o que pode acontecer para o futuro. Põe a apresentação de novo, por favor. Tinha outra coisa também que em alguns episódios do Velho Testamento, ou mesmo a questão dos samaritanos, os samaritanos se misturaram muito
muitos mestiços, né? Então, tempos em tempos tem lá, mestiço é considerado errado, segunda categoria, tal, enfim. Pega um país como a França, onde teve algumas perseguições religiosas. Então, por exemplo, em 1244, tinha uma religião dita cristã chamada os cátaros, no sul da França. Foram decretados hereges, seja lá pela razão que for, abortava, queria morrer, seja a razão que for, não vou entrar no detalhe histórico, senão fica muito longo. Mas teve uma cruzada contra eles, eles foram exterminados, acabou, sumiram do mapa. Era uma religião grande, no sul da França, acabou, zerou. No livro de história, a gente discute quem eles eram, desapareceram. Em 1306, agora fica interessante, ó. Em 1306, o rei Filipe IV, o Belo, expulsa os judeus da França. Por que ele expulsou os judeus da França? Aí eu vou fazer a explicação que vale a pena. Amplia. Do modo geral, aquele resquício de perseguição inicial fazia com que o judeu não pudesse ter terra. Então, o judeu não podia ser um grande proprietário de terra, porque não era do grupo dominante. Quem era dominante? Eram os cristãos, e acabou. E o poder está em quem controla a terra. O judeu não podia ter terra. Se não pode ter terra, que profissão que você pode ter? Artesão, médico. E o judeu não tem a proibição da usura, isso é, cobrar juros. Na igreja católica é proibido. Na igreja católica você não pode cobrar juros, é proibido. Então, o judeu podia fazer o trabalho de emprestar dinheiro. Olha que interessante. Não todo judeu é banqueiro, mas quase todos os banqueiros eram judeus. A maior parte dos judeus era o quê? Artesão, sapateiro, carroceiro, puxava né, tinha carroça, trabalho braçal, manual, artesanal, médico, músico, né? Mas banqueiro, o topo, quem ficava rico era o banqueiro. E aí o Filipe o Belo, o que ele precisava? Ele fez as guerras com o endividado e eles começavam a alavancar empréstimo com os bancos da época, dentro da limitação dos bancos. O que eles vendiam? Eles vendiam a cobrança de impostos. Eu estou devendo tanto para o banqueiro, eu preciso de mais dinheiro, mas que garantia que você vai me dar, que você vai me pagar? Não, você pode cobrar o imposto dessa região o ano que vem inteiro. Você cobra direto o imposto lá. E aí a população ainda fica com raiva do cara que vai cobrar o imposto dela. Aí o Filipe o Belo queria se livrar das dívidas. Como é que ele fazia para se livrar? Não foi ele que criou isso, mas por exemplo, eu sou contra esses caras que estão cobrando imposto. Eu não quero que você pague imposto. Não pague imposto para ele. Mas ele tem que pagar porque eu estou devendo dinheiro para ele. Mas quando você for pagar, você tem que colocar o dinheiro dentro de um porquinho de barro. Ele tem que coletar o imposto. Então ele vendeu e depois criou a regra. O judeu que ia cobrar o imposto, tinha que ir com um porquinho de barro. E aí pegava o dinheiro e punha dentro do porquinho de barro o dinheiro do imposto. É daí que vem o cofrinho, que é um porquinho de barro do dinheiro, onde guarda o dinheiro, um cofrinho com formato de porquinho. Porque o judeu não pode ter contato com porco. E aí o Filipe Belo chegou à brilhante conclusão que, estou precisando de dinheiro, devo um monte de dinheiro para esses caras, e esses caras têm um monte de dinheiro além disso. Fazer o seguinte, expulsa eles e confisca tudo. Confisca o dinheiro deles, tira todo o dinheiro desses judeus, de todos os judeus, não só dos banqueiros, de todo mundo, principalmente dos banqueiros que têm mais dinheiro. Mas de todo mundo, propriedade, qualquer casa, tudo. E eles saiam da França com a roupa do corpo. E o que aconteceu? Do dia para a noite, Filipe o Belo deixou de ser endividado e passou a ser extremamente rico. Põe lá de novo. Então, em 1306, Filipe o Belo expulsa os judeus e rouba todo o dinheiro dos judeus. Tudo. Cancela as dívidas e rouba tudo. Aí ele gostou, falou, mas que ideia boa, cara. Eu saio de uma situação de dívida para uma situação
de riqueza grande. O que ele fez? No ano seguinte, ele fez isso com os templários. Ele falou, pô, a ideia é tão boa fazer com os templários também. Pegar todo o dinheiro deles. Foi lá, expulsou, matou, liquidou e roubou o que conseguiu roubar. Alguns fugiram para Portugal, tá? Levaram uma parte do tesouro templário para Portugal, e esse tesouro templário ajudou a custear a construção das caravelas e das explorações portuguesas. Por isso que nas caravelas portuguesas tem a cruz templária, nas velas. Mas o Felipe o Belo fez de novo isso. Porque, óbvio, deu certo a primeira vez, fazer de novo. O outro exemplo, os huguenotes. A França, ali com o calvinismo, século XV, XVI, com a reforma protestante, passa a ter muito protestante. Os huguenotes eram os franceses calvinistas protestantes. Quanto eram? Uns 15% da população era calvinista protestante. 15% da população francesa, principalmente na parte sul da França, de novo, hein? No sul da França, muito huguenote. O que aconteceu com os huguenotes? Mesma coisa. Lá pelas tantas, ó, expulsa, pega tudo, pega o dinheiro de todo mundo, principalmente tinha nobreza huguenote, tinham nobres, gente com propriedade com terra, rico, confisca tudo e expulsa os caras. Onde é que foram parar os huguenotes? Foi aí já estamos no século XVII. Foram para a América do Norte, foram para a África do Sul. Os brancos da África do Sul têm muito holandês. O africano é quase um holandês, a língua é muito parecida. Mas uma grande parte dos africanos é tudo misturado com francês huguenote. Na América do Norte, um monte de huguenote. O George Washington, o primeiro presidente americano, George Washington, era descendente por parte de mãe de huguenotes. Os malucos que foram para o Brasil, franceses, tentar lá, alguns eram huguenotes. Por quê? Porque estavam sendo perseguidos, eles precisavam se mandar. Assim como judeus cristãos novos na Espanha foram, ou em Portugal, foram para a América. No Brasil tem um monte de gente que descende de cristão novo, de judeus que se converteram e fugiram de Portugal, mesmo depois de se converter, porque continuavam perseguindo e amolando. Para quê? Para arrancar dinheiro. Já falei sobre isso aqui. Uma grande parte da Inquisição era para extorquir, para arrancar dinheiro. Tá? Põe a apresentação de novo. Na Inglaterra, a mesma coisa. Na Inglaterra, a mesma coisa. 1290. O rei estava endividado. 1990, expulsa todo mundo com a roupa do corpo e todos os bens, tudo fica com o rei, Eduardo I. O que acontece depois? O Henrique VIII, ele rompe com o Papa. Amplia aqui que vale a pena falar isso. Com todo respeito aos livros de história, vocês acham que foi por uma questão apenas da separação não foi. A separação foi um gatilho, foi uma justificativa. O fator principal do Henrique VIII foi para confiscar 100% dos mosteiros, das terras, das propriedades, da riqueza da Igreja Católica. Não houve uma crise, não foi como os protestantes calvinistas ou luteranos. Não havia uma discussão ideológica profunda. Ali da separação, eu acho que foi muito mais juntou a fome com a vontade de comer. Sabe, eu estou precisando fazer um herdeiro homem. O Henrique VIII respeitava a esposa espanhola dele. Não é que ele desprezava, mas ele queria um herdeiro homem. Era uma monarquia muito fragilizada. Ele não era ele não era um rei que estava fortalecido. E precisava de dinheiro. Precisava trazer a nobreza inglesa para o lado dele. Ele precisava de um herdeiro homem, então, vou me separar da minha esposa que não consegue me dar um herdeiro homem. Teve uma filha, que era Maria, né?
E eu preciso de dinheiro. Juntou a fome com a vontade de comer. Se separou para ter um herdeiro homem, mas confiscou 100% de todas as terras da igreja, que eram mais ou menos uns 15% de todas as terras da Inglaterra estavam com a igreja católica. E com isso, ele distribuía para os duques, para os condes, essas terras que ele tinha tirado da igreja católica, e aí ele se consolida como no poder, né, como rei da Inglaterra. Então isso se repetiu. Esse confisco religioso é um truque usado rotineiramente ao longo da história, não só contra os judeus, é isso que eu queria falar. Não é contra os judeus que se faz isso. Se faz isso rotineiramente contra grupos específicos, pequenos, que estão ali e podem ser interessantes politicamente. Põe. E deu tão certo confiscar o dinheiro da coroa da Igreja Católica, que aí a Elizabeth I, porque daí tem toda a disputa, e no final quem assume não é a Maria, a Elizabeth I, o poder acaba indo para Elizabeth I, vai para Bloody Mary, para depois ir para Elizabeth. E aí o parlamento ele consolida o anglicanismo como a religião oficial e cria o ato da uniformidade. A partir de 1560, quem se recusar a frequentar cultos anglicanos ou tiver comportamentos católicos ou abrigar padres escondidos que estão fugindo é crime de traição e resulta em execução e no confisco das terras. Então, o confisco, você para entender a perseguição religiosa, você tem que ver os interesses econômicos que estão ali correlacionados. Existe a parte política, midiática, está tendo peste, está tendo fome, a culpa é de quem? A culpa é de quem? Bota a culpa no, sei lá, bota a culpa nesse cara, bota a culpa naquele e tal. Isso, né, buscar o culpado, precisa resolver. Aí o chefe fala, a culpa é desse cara daqui, beleza. Aí liquidou o problema. E existe também a busca por recursos. Essa combinação de roubar o dinheiro de um grupo e usar como bode expiatório para problemas que a nação está enfrentando. O problema da inflação que está tendo é sei lá, de tal grupo. Então, o cara vai lá e ataca aquela pessoa, vai lá, ataca aquela pessoa e a população se acalma e, ao mesmo tempo, ele consegue os recursos para se consolidar no poder. Então, isso daí é recorrente, não na história do judaísmo, dos judeus, do antissemitismo, mas isso é uma coisa recorrente na história da humanidade. É que os judeus sobreviveram e conseguem contar a história de uma forma muito boa. Tá? Eles são bons em contar história, têm a habilidade de contar história. Os armênios sobreviveram, só que eles não têm a mesma proeminência que os judeus têm no mundo. Eles ficam lá no Cáucaso, escondidinho, no paizinho deles. Mas os armênios eram gigantescos. Eles tinha um país armênio ali no sul da Turquia. Tinha armênio para todo lado, naquela região toda. Foram massacrados, perseguidos, sobrou lá um cantinho. O último massacre foi a Turquia, mas, foram perseguidos durante muito tempo. Tem um bairro armênio em Jerusalém, porque tinha armênio espalhado para todo lado em Israel. Em Israel, no Líbano, na Turquia inteira, na Anatólia, né? Um monte. Posso falar outros povos, mas o que eu queria mandar a mensagem eu vou utilizar o exemplo do antissemitismo para entender o momento atual. Tá? Põe a apresentação de novo, por favor. Então, aqui na Alemanha, teve a parte, o Adolf realmente odiava os judeus, mas o judeu ele foi útil nesses dois grupos. Ele foi útil para bode expiatório. Por que a Alemanha perdeu a guerra? Por causa dos judeus. E é o inimigo. E ele foi útil também para confiscar os bens. Porque
esse início da Alemanha, esse resgate da Alemanha, vai muito no confisco. O milagre alemão durante a gestão do Adolf é basicamente dando, entre aspas, o calote no Tratado de Versailles, vem a Primeira Guerra e a Alemanha tem que indenizar a França pela destruição da guerra. Aí ele fala, não pago mais. Isso dá um primeiro alívio. Depois, confisca o dinheiro dos judeus e dos inimigos políticos. Mais grana à disposição. Aí começam as invasões. Quando ele invade a Polônia, mas quando ele invade a França, a Holanda, que ali tem dinheiro. A Polônia era um país meio pobre, bem pobre, aliás. República Tcheca. Mas quando ele invade a França, o roubo, não só dos judeus, o roubo de tudo, não roubava só dinheiro dos judeus. O roubo que eles realizaram na França gera recurso para o crescimento inicial, ali naquele momento, expansão, boom. Né? Hoje é diferente. A gente utiliza estereótipos antigos, porque eles são eficientes, porém as razões e os objetivos são outros. Eu não acho que é para roubar o dinheiro dos judeus que esse antissemitismo foi reconstruído agora. É uma coisa diferente, cara. Israel, então ele surge, o projeto de Israel ele surge na Europa, principalmente como um sonho de esquerda. Ele tem um aspecto religioso, mas naquele momento havia organizações de esquerda entre os judeus, e eles acreditavam que tinha que mudar, todo mundo ser junto, viver aí em fé, trabalhando coletivamente. O que alavanca depois, a independência acontece depois em 48, 47, 48, quando termina, e aí a Inglaterra sai, tem a Guerra da Independência, né, que os árabes atacam e Israel sobrevive. Então, todos os países árabes atacam juntos, Israel sobrevive. Mas o que acontece é que no início havia muitos movimentos de esquerda infiltrados no judaísmo. O judaísmo foi, talvez, o movimento que primeiro a esquerda se infiltrou. Hoje em dia, eu diria que já está se afastando, já está curando, o judaísmo já está se curando da esquerda, mas o que foi feito com o judaísmo foi feito na Igreja Católica. Então entrou, essa esquerda toda entrou na Igreja Católica, tentam entrar no meio protestante evangélico, mas o protestante é muito difuso, né? Então é mais difícil de pegar. Mas o judaísmo tinha muita gente de esquerda entre os judeus. E por que hoje não tem mais? Israel, que era um país de esquerda, deixou de ser. Os primeiros ministros ou presidentes de Israel, a maioria, quase todos eram de esquerda. Hoje o Partido Trabalhista, que é o partido de esquerda, nem é insignificante, nem consegue. Eu acho que o último que teve foi o Edu Barak, que era um amigo do Epstein. E isso daí, pelo fato de Israel e dos judeus, na minha opinião, agora vem o Blá, pelo fato de Israel e dos judeus estarem se curando da esquerda, é que gera esse ódio da esquerda. O caminho que Israel está percorrendo para se curar da esquerda é que gera o desespero na esquerda em destruir Israel. O caminho que os judeus que sobraram da esquerda, que eu vou explicar daqui a pouco, estão mostrando é que gera o ataque visceral ao judaísmo pela esquerda. Na minha opinião, é isso. Põe lá de novo, por favor. O primeiro grupo infiltrado, então o que acontece? As famílias de esquerda acabam não tendo filho. Porque fica cabelo roxo, falando bobagem, ninguém de ninguém, todo mundo dançando, casa das crianças. Tem pouco filho quando tem. É tudo alegria, é tudo. E quem tem muito filho? São as famílias que têm valores tradicionais, mais conservadoras, mais à direita.
A taxa de natalidade hoje em Israel é uma das mais altas fora da África. Fora dele, é acima da taxa de reposição. Ah, mas são os ortodoxos. De fato, os ortodoxos, os mais religiosos, têm mais filhos. Aí tem 4, 5, 6 filhos por mulher. Mas os não ortodoxos também têm muito filho. Quanto mais transcendental, quanto mais religioso, quanto mais apegado a Deus, mais blindado está da esquerda e mais filho tem. E isso, para mim, mostra que pode acontecer a mesma coisa com o mundo ocidental, com as áreas cristãs do mundo. Porque a esquerda entrou, a taxa de fertilidade está derretendo, a mesma coisa, cabelo azul, feminismo, que era característica desses judeus de esquerda, feminismo agressivo, papo furado, casamento, casa separa, e no final não tem filho. E acaba. E o próprio país viu que, seguindo a esquerda, Israel ia se desmantelar. Por quê? O projeto da esquerda é acabar com os países, com as nações, ia ser um grande... A revolução socialista é uma grande maçaroca, né? Não tem nações nem países, é um grande bolo de carne, né? E Israel é tudo isso que a esquerda não quer. Então Israel seria o país que traiu a esquerda. Israel traiu a esquerda e os judeus se traíram à esquerda e hoje viraram alvo total contra o movimento. Já começa com Stalin. O Stalin, ele era muito antissemita, perseguiu muito os judeus, a ponto de ir atrás de todos os judeus. Quando ele fica doente, fala, traz um médico bom. Não, o Stalin matou todos. O Stalin mandou todos para a Sibéria. Eram judeus. Medicina, historicamente, sempre teve muito judeu, pela razão que eu expliquei. E quando Stalin precisou de um médico, não tinha mais, só tinha jovem, russo, que não era judeu. Não tinha mais os médicos bons. Então, assim, com Stalin já teve muito, já estava, mas eu acho mais por ele ser antissemita, entendeu? Por ele ser um cara realmente antissemita. O ódio estrutural pensado, planejado, como a esquerda quer destruir o Ocidente, Israel e os judeus talvez tenham encontrado a solução, o antídoto, a vacina para a esquerda. E por isso eles precisam ser destruídos. Essa é a minha análise que eu tenho pensado, porque esse ódio estrutural nos últimos 30 anos. Havia o antissemitismo do Stalin e dos puxa-sacos do Stalin, mas não era uma coisa tão estratégica como é hoje. Hoje é um ódio estratégico. Hoje não. Já tem uns 20 anos que é estratégico, 30 anos que... Dos 30 anos para cá, ele vem se tornando um ódio estratégico. A esquerda está disseminando esse ódio estratégico para atacar judeus e Israel pelas razões que eu estou colocando aqui. E aí, óbvio, né? Se você encontrar a solução entre os judeus, você pode achar a mesma solução para os cristãos. É essa colocação que eu pensei. A outra força, que são aliados estratégicos, veja, o islamismo, ele não é a favor de cabelo roxo, loucura, nada disso. É extremamente conservador, patriarcal, o homem que manda, a mulher vale metade. Está escrito no Corão, a mulher vale metade do homem. Essa vai ser difícil de mudar a interpretação. Tomara que mude. Eu espero que mude. Veja, se mudarem a questão da Isha, eu fiquei feliz que tem gente encontrando solução para ler, que não é 6 anos e 9 anos, foi, na verdade, 16 anos. Que bom. Eu não quero que acabe, não quero destruir, eu quero que, não possa casar com 6 anos e consumar com 9. Eu acho errado, eu acho muito errado. Mas o islamismo é muito diferente da esquerda, muito diferente da esquerda.
em todos os aspectos, em vários aspectos que possa imaginar. Mas em um, ele está junto. O islamismo expansionista, não estou falando o muçulmano, estou falando esse movimento islamista expansionista. Israel, a existência de Israel no meio do Islã, no meio da área que foi conquistada por eles, foi tudo conquistado, ali é tudo conquistado. Em 1500, 1450, Constantinopla era cristã. Tá? Israel é uma perda territorial para esse expansionismo islâmico recente. E está sobrevivendo. E está sobrevivendo como? No território israelense, dentro do território israelense, você tem tudo. Você tem cristão, você tem 20% de muçulmano, e esses 20% de muçulmanos não fazem mais atentados terroristas. Tanto é que acabou. Construíram um muro. A esquerda de Israel falou: estão construindo um muro, estão cercando Israel, que horror, que horrível. Construíram um muro. E a esquerda, dentro de Israel, protestando. Acabou explosão de ônibus, acabou explosão de ônibus escolar, atentado à escola, acabou. Porque tem controle. E as famílias dentro do território israelense, muçulmanas, têm exatamente o mesmo direito, a mesma cidadania, tudo igual. Evidentemente, eu acho que vira cidadão de segunda categoria. Eu acho que lá, eu sou muçulmano, é a mesma coisa que ser judeu. Eu acho que é como ser muçulmano aqui no Ocidente, entendeu? Não é tão bom quanto ser cristão, tá? Mas, institucionalmente, é como quando eu fui lá para a embaixada. Minha mãe não é judia, então eu não sou judeu. Eu sou um cara bocudo e falei coisa que eles não gostavam, mas a instituição, institucionalmente, funciona. Então, não tenho problema com cara feio. O que eu fico assustado é se for muito agressivo. Não foi. Comigo não foi. O que acontece? Não pode mais fazer com os muçulmanos que estão em Israel doutrinamento daquele tem que explodir, tem que matar. Se você se explodir, você vai para o céu, vai ter 72 virgens eternas. Se o cara se explode, se mata, ele vai para o paraíso e tem 72 virgens eternas. Isso é, você desvirgina a mulher hoje, amanhã ela está com ímã de novo. Né? E aí o que acontece? As crianças não são doutrinadas desde pequeno a se radicalizarem. Qual o problema de radicalizar? Você fica numa universidade federal de São Paulo, por exemplo, gritando, tem que matar, tem que matar, tem que matar. Você radicaliza aqueles jovens. Todos eles irão matar? Não. Mas você tem uns 3, 4% de esquizofrênico ou mais doidinho que pega um pau, pega uma pedra, pega uma arma e pode ir lá e matar. Então, quando você radicaliza, você liberta, você estimula os loucos, os doidinhos a se explodirem, a matarem, a esfaquearem, a fazerem loucura. Então, dentro do território israelense, que está cercado por muros, 20% é muçulmano e não tem atentado. Por quê? Eles não deixam radicalizar e mapeiam. Se tem problema mental, tem que tratar o cara. Não tem que pôr ele lá na escola e ficar gritando para se explodir, se matar, ou matar o fascista, ou matar o judeu, ou matar qualquer coisa. E deu certo. Não é que está dando certo, já deu certo. O padrão de vida dos muçulmanos, 20%, tem 2 milhões de muçulmanos com passaporte israelense. O padrão de vida deles, medido estatisticamente no mundo inteiro, é o melhor da região, disparado. Tá? Disparado. Em Gaza é ruim, mas Gaza, o cara não está em Israel. Mas tem que dar independência. Dá independência. Então, beleza, dá independência para eles. Não tem problema. Ir para a faixa de... Ir para a Cisjordânia, que é outro pedaço. É uma outra população. Uma outra população. É outra situação. O problema está em Gaza hoje. Tá? Que a Cisjordânia não foi controlada pelo Hamas. Gaza foi. Então, essa é a visão. Põe essa explicação geral. Põe que eu queria continuar com números. Tá? Então, recapitulando, que eu quero mostrar números agora. Há judeus que não prestam e que odeiam outras religiões, com certeza, assim como tem antissemita no mundo inteiro.
Se vocês quiserem saber países que têm mais ou menos antissemitas, é Pew Research. Você entra no Pew Research, põe lá, eles não mapeiam, mostram quanto tem. No Brasil, quanto tem? Deve ter uns 20%, 15% de antissemita. Tá? E aí tem a gradação, né? Se o cara é estimulado a matar, não é estimulado. No Brasil ainda não se está estimulando a matar judeu. Tá? Há ataques a judeus e a cristãos e pessoas diferentes em Israel? Sim, tem ataque. Tem judeu cretino em Israel, assim como tem cristão cretino em outros países do mundo, assim como tem muçulmano cretino em países, tem cretino em todo lugar. E tem também gente que se radicaliza e ataca. Quanto é o ataque? É isso que a gente precisa ver. Judeus cretinos, sim, fui atacado, já falei, já mostrei, embaixador. Sefaradita, que era um judeu do norte veio falar minhoca para mim. E tem um detalhe, viu? Nesse episódio todo, isso amplia de novo para mim. Porque o que acontece? Minha mãe era católica, então, cara, o ortodoxo olha para mim, cara, eu não tenho nada, zero. O judeu, aquele barbudo tal, cara, ele nada. Ele não se identifica com nada comigo, pelo contrário, eu sou um fruto que o meu pai, meu avô não fizeram certo, entendeu? Não é para misturar. No Velho Testamento tem vários exemplos que é para casar judeu com judeu, judeu com judeu, judeu com judeu, não é para misturar. Mas mistura, sim, nos Estados Unidos, exatamente metade dos casamentos de quem é judeu é com não judeu. Aqui nos Estados Unidos está misturando loucamente, porque aqui tem muito ainda, né? É onde sobrou. No mundo, onde tem uma quantidade grande, aqui. E dos casamentos, eu vi lá, 50% é casamento fora do judaísmo. Então, mistura muito. Mas o ortodoxo não mistura, o judeu barbudo não mistura. Agora, um relato que eu vou contar para vocês. Eu já tive preconceito contra judeu ortodoxo? Já, eu olho para eles, eu acho feia a roupa deles. Eu acho o jeito, a roupa, a barba, aquele chapelão, eu acho feio. Tá? Eu não acho bonito. E geram, fica lá rezando, balançando o tempo inteiro, tal. E quando você vai conversar com eles não dão muito papo. Eles não querem muito papo. Por quê? Porque o negócio deles é o seguinte, é rezar, trabalhar. E se você não faz parte do grupo, eu não tenho muito o que conversar com você. Você não faz parte do meu grupo. Você não faz parte da minha vida. Você não, cara, não tem o que nós juntos realizarmos algo. Então, esse distanciamento que eu sentia, eu mesmo já tinha um preconceito que é feio a roupa. E esse distanciamento que havia, eu não tenho nada a conversar com eles. O que eu vou conversar com os caras? Não tenho. Só que quando eu fui atacado e precisei da ajuda, os judeus que mais me apoiaram, me deram amparo, foram os religiosos, foram os judeus ortodoxos. Os judeus moderninhos, pelo fato de terem esse vínculo histórico mais com a esquerda, eles me detonaram, cara. Quando eu estava precisando, vou para Israel, tal, quem ajudou foram os ortodoxos. Preciso mostrar que eu sou descendente de judeu, lógico, tal. Os ortodoxos falaram, descendente de judeu, tal. Os mais moderninhos, foram lá me ferrar. E aqui eu vou mostrar um exemplo de como tanto sacerdotes de esquerda, sacerdotes judeus moderninhos de esquerda, quanto os católicos de esquerda, eu não gosto nenhum dos dois. Vou dar 2 exemplos de 2 sacerdotes que eu não gosto. Põe a apresentação, por favor. Então, um é o Henri Sobel, que eu já falei aqui que eu não gosto dele, abraçadinho aqui com o Lula. O Lula, inclusive, antissemita, já deu várias declarações de ser antissemita, várias demonstrações. Quando quer ficar bonito na foto, pega um cara esquerdinho e põe o kippá na cabeça, chama kippá, né, o solidel. Tem um nome que eles agora estão falando aí que eu não sei como é que é, rupá, sei lá como é que é. Mas é kippá, isso para mim é o kippá ou solidel. Que o Evaristo Arnes também usa. E o Evaristo Arnes aqui, quando ele não estava com o solidel dele, ele estava com o bonezinho do MST.
E de quem o Evaristo Arnes era amigão? Era amigão do Henry Sobel, os dois viviam juntinhos. Então, assim, cara, depois desse episódio, eu acho o seguinte, eu estou me tornando cada vez mais conservador. Para mim, o rabino tem que ser o rabino tradicional, conservador. O padre tem que ser o padre tradicional, conservador, que fez voto de pobreza. Tem que ser um padre que fez voto de pobreza. Eu não acho legal o cara viver de rezar e ser rico. Não, mas ele é pastor, mas ele ficou rico como empresário. Que empresário que é? Não, ele tinha uma fábrica de sapato. Não, beleza, tudo bem. Agora, não, ficou rico, ele fez letras, virou pastor. Depois que ele virou pastor, aí ele começou a investir em imóveis e ficou um multimilionário. Abriu um banco, né? Aí não, cara, não. O padre que é cantor e é muito rico não, cara, eu cada vez mais eu sou da linha seguinte: voto de pobreza, vida humilde, vive de rezar. Você é religioso, então viva como uma pessoa religiosa. Entendeu? Então, pô, o cara é um judeu ortodoxo, você quer bater papo com ele, ele não quer bater papo com você, porque o negócio dele é, rezar, eles rezam realmente para um montão, levar a vida dele, vai e volta, quando tem o trabalho dele, faz o trabalho, ele não quer muito papo. O padre, ele quer, rezar, levar a vida, meditar, aí beleza. É isso que eu quero do padre. Quando o cara começa a ficar muito moderninho, o Arnes morava perto da casa que eu morava, uma bela casa. Dava para ouvir os gritos dele quando eu passava lá de bicicleta. Põe a apresentação de novo. Pô, Abraão, mas eu vi. E aí vem, para mim, um exemplo máximo. Esse cara daqui é um homem santo. Eu conheci o doutor Vladimir Zelenko, Zev Zelenko. Conheci ele, extremamente afetuoso, uma bondade esse cara. Ele estava com câncer, sabia que ia morrer e estava preocupado durante a Covid em salvar a vida. A preocupação dele era fazer o bem até o último momento dele, cara. Até o último momento do Vladimir foi ajudar, salvar, sem que nada em troca, cara, nada em troca. E aí o que acontece? Ele não vinha conversar comigo por causa para rezar, mas como tinha uma área de confluência que era a Covid e tinha também o combate à esquerda, aí dá diálogo. Porque eu não tenho que conversar com ele sobre religião. O que eu posso falar com ele sobre religião? Cara, muito pouco. Agora, sobre Covid, ele conversava muito, porque era o mesmo assunto, havia o que conversar. Não adianta bater papo de futebol com ele, ele não quer bater papo de futebol. Sabe? Não existe. A vida dele era rezar, trabalhar, a família. Agora, quando você entra numa área que ele quer, aí, uma doçura, uma pessoa maravilhosa. O Eric conheceu a família, não foi, Eric, dele? Conheci, fui até a cidade dele lá, cidade de judeu. Assim, não a cidade, eu acho, mas o bairro, assim, de judeu, judeu mesmo, cara. É Judeu. uma Parece. vila, eles moram numa vila, que dava para ser uma vila da Idade Média, cara, que eles andam de carroça lá, não é? O cara de charrete lá, me perguntando é aquela charrete mesmo, assim, cara, que tinha umas rodonas, assim, né? Essa charrete aí de Osasco, né? Era Você vê que não é um cara que tá andando de charrete porque ele é pobre. É o Ele meio tá de andando. transporte dele. Ele está É um andando de meio de charrete transporte. porque, meu Deus, mandou ele andar de charrete. Exatamente. É bizarro, cara. É muito legal, assim. Então, assim, põe de novo a apresentação. Eu queria. E o judeu que bateu na freira? Um bateu, o outro salvou a freira, né? Um judeu bateu, o outro salvou. Pode ser doutrinação, ele pode ser um louco, esses 3% de esquizofrênicos. Eu tenho um caso do segurança do banco que foi jogado. 3% da população é esquizofrênica. Ele estava, o Zé Crisóstomo, ele estava esperando o trem em São Paulo, vem uma louca e jogou umas 3 pessoas dentro do trilho do trem. Ele bateu a cabeça no trilho,
ficou com a cabeça afundada, quebrou as pernas, horrível. O que foi? Foi uma louca. O que não pode ter é doutrinação, uma religião, uma sinagoga, uma mesquita, uma igreja, qualquer lugar que tem que matar, tem que jogar pedra no macumbeiro, por exemplo. Tem que jogar pedra, tem caso no Brasil que tinha caso. O pessoal sair de uma assembleia qualquer e jogar pedra no pessoal da Umbanda, cara. Pô, isso não pode, cara, não pode. Você fala tem 3% de loucos, os caras vão lá e fazem, tá? Você tem liberdade para falar, mas não para incitar a violência. E aí vem o seguinte: qual a posição de Israel entre os países mais perigosos para os cristãos? Porque você pega o noticiário da esquerda, o que está acontecendo, e aí você pega todo esse lado do expansionismo islâmico, eles se uniram para falar que, Israel mata todo mundo, massacra todo mundo, se você é cristão, você vai ser muito maltratado, é super perigoso para cristão ir para Israel. E aí fala, pô, mas será, cara? Eu nunca fui para Israel, mas, pô, eu não vejo esse ódio todo contra... mas aí chama de Goi. Cara, Goi é nação, né? Goi é nação, que significa nação. Goi é quem não é judeu, só. Não tem um termo só, não tem. Você é Goi, não tem Goi. Ele é Goi, ele não é judeu, ele é Goi. Eu sou Goi. Tá? É isso. Existe uma expressão do Goi que eu escutei, que é Goi Shekop, cabeça de Goi. O que é essa expressão? Que você vai fazer uma coisa que te prejudica no longo prazo. O cara tem que, em vez de juntar dinheiro para comprar uma casa, ele vai e compra um carro financiado um carro de luxo, financiado em... Pô, Goi Shekop, isso é cabeça de Goi. O judeu não faz. Eu cansei de ver judeu fazer isso, mas é recriminado fazer isso, entendeu? Você gastar de uma forma errada, você não querer estudar. Daí, essa é a única expressão que eu conheço, que é Goi Shekop. Cabeça, Shekop, Kopf, né? Kopf, do alemão, Kopf. Goi Shekop. Cabeça de Goi. Essa é a única expressão pejorativa. Eu não diria nem que é usado como, por exemplo, em São Paulo se usa para baiano. Essa é uma baianada. Não existe isso de Goi. Goi. Não é nem de baianada. Existe o Goi Shekop. Balanço, que burrada. De fazer coisa que te prejudique, entendeu? O cara faz uma bobagem. Casa separa, casa separa, casa separa. Goi Shekop. Não pode casar e separar 20 vezes. Largar, não pode. Não que judeu não faça isso, faz, mas daí eles falam que é coisa de Goi. Beleza, agora vamos ver os números. Israel é um dos países mais perigosos. Então, veja, você pode pegar no portal Portas Abertas, você pega a pesquisa dos países mais perigosos. Isso aqui são pesquisas feitas por cristão, pela Igreja Católica, pelos países mais perigosos para um cristão, não só católico, protestante. Tem várias pesquisas. Essa aqui me pareceu boa, mas todas vão te mostrar a mesma coisa. O país mais perigoso que tem para você ser cristão, Coreia do Norte. Mas é perigoso para todo mundo, mas para cristão em particular. Outro, Somália, Iêmen, Sudão, Eritreia, Síria. É perigoso ser cristão lá. E aí eles usam números. Então você tem que ver em números absolutos e relativos. Se morrer uma pessoa em Osasco e morrer uma pessoa em Cananéia é muito mais perigoso que Osasco, porque a população de Osasco é muito maior do que a de Cananéia. Tá? Então você tem que olhar o número absoluto e o número relativo, ambos os casos. Os países mais... E eles vão por total de cristãos mortos relacionado à fé. Isso é, o cara é cristão e foi morto por ser cristão. Ataques a igrejas. Quantos ataques tiveram em igrejas nessas regiões, nesses países? Tem países que não tem ataque à igreja porque não tem mais igreja. Né? Então tudo isso tem que ser relativizado. Cristãos presos, condenados ou detidos sem julgamento por estarem falando sobre a fé deles, cristãos sequestrados por serem cristãos,
Cristãos vítimas de violência sexual ou casamento forçado, isso é, vão, capturam uma menina cristã e casam ela na marra. Cristãos forçados a fugir de casa ou do país. Detalhe, você pega todas essas pesquisas, você pega lá 70 países, 80 países, Israel não está entre os 70 países mais perigosos do mundo para um cristão viver. Se você olhar qualquer estatística em relação à morte, assassinato, atentado, violência, a freira que foi chutada pelo judeu, Israel não figura entre os países mais perigosos. Aí eu falei, eu vou pegar dois países que não são dos mais perigosos, pegar França e Israel. Você pega a quantidade de ataques que tem na França a cristãos e ataques que tem em Israel a cristãos. Na França tem muito mais. Aí você fala assim, Abraão, mas a França tem 60 milhões, Israel tem 10 milhões de pessoas. Pondera pela população. Na França tem 6 vezes, tem muito mais do que 6 vezes a quantidade de ataques que tem em Israel. É mais perigoso ter ataques, você ser cristão na França e mostrar que você é cristão do que em Israel. Eu vou repetir para você. A chance de você ser atacado na França por estar andando com uma cruz aberta pela França é maior do que ser atacado em Israel, estatisticamente. Se você for passear na França com uma cruz, tem mais chance de sofrer violência do que com uma Bíblia debaixo do braço com uma cruz, tem mais chance de sofrer violência do que em Israel. Se você for para a Inglaterra, tem mais chance do que em Israel. Olha que loucura. Uma igreja na França ou uma igreja na Espanha tem mais chance de sofrer vandalismo, pichação do que em Israel. Uma igreja na Arábia Saudita não, porque não tem igreja na Arábia Saudita. Não existe. No Iêmen, não tem. Tá? Não tem. Então é importante essa percepção. Então, entre os países, Israel não figura. Quando você pesquisa, que eu fiz isso, vai lá, França, quantidade de atentado, Inglaterra, quantidade de atentado, Espanha, quantidade de... Pondera pela população, porque a população da Espanha é 40 milhões, Israel é 10 milhões. Pondera pela população. Israel é mais seguro do que Espanha, França ou Inglaterra. Olha que loucura. Põe a apresentação de novo, por favor. Vamos pegar outro. Em quais países a Bíblia é restrita ou até proibida? Tem país que, se você chegar com uma Bíblia, Novo e Velho Testamento, debaixo do braço, você é preso. Preso, vai para a cadeia. Aí são uns 10 países no mundo, não é muito mais do que isso. Mas você não pode abrir a Bíblia em público, você não pode levar a Bíblia para algum lugar, para sei lá, levar a Bíblia para serei julgado. Eu quero ir com a Bíblia debaixo do braço. Não pode. No tribunal não pode entrar com a Bíblia debaixo do braço ou entrar numa escola com a Bíblia debaixo do braço. É uma restrição. Existem restrições legais à Bíblia. Em que países você tem restrições formais e legais da Bíblia, do Velho e do Novo Testamento? Até no Brasil tem, mas o Brasil é muito pouco, uma restrição muito branda. Muito branda. Aonde é bravo mesmo? De um modo geral, é país ou comunista ou islâmico expansivo, país muçulmano. Azerbaijão não tem, Azerbaijão é um país muçulmano, então eu não queria generalizar, não é todo muçulmano que é, e tem país muçulmano que a restrição que é do Brasil, é bem moderada, tipo a Turquia. Tá? Provavelmente eles têm a mesma restrição para entrar proporcional. Tem restrição para Corão, tem restrição para a Bíblia. Não acho que tenha seja tão perigoso assim, tá? Na Turquia. Mas, do modo geral, os problemas que tem... aqui, ó, Somália, Afeganistão, Iêmen, Coreia do Norte, do modo geral, é igual aos problemas que dá de ataque a cristão, risco de ser cristão, tá?
ou é esquerda ou é islamista, tá? Ou esquerda ou islamista. Do modo geral é isso. Então, essa era a apresentação. Israel não tem restrição nenhuma. Israel nem figura. Israel você pode levar sua Bíblia aonde você quiser e usar ela como você quiser. Tá? Israel não tem restrição nenhuma para a Bíblia. Novo e Velho Testamento. O Velho é a Bíblia do judeu, né? Mas não tem restrição. Então, pelo menos nesse estudo aqui que eu vi, tá? Agora, tem. Babaca? Tem muito. Tem cara que vai cuspir? Tem. O que acontece com quem cospe em você? Você chama a polícia. E a polícia provavelmente vai pegar o cara, tá? É isso. É isso. Essa era a apresentação. Obrigado pela paciência. Foi mais demorado. Espero que tenham gostado. Vamos para as perguntas?